Já abriu o áudio e dá um oi pra nós aí? Tá tudo certinho? Oi, Ô, bom tudo dia. certinho. Então vamos lá. Galera, olha, vamos lá, né? Acabou as férias aí, hashtag acabou a mamata, né, meninas? Né? E vamos estudar aí, que a prova do Enem já tá chegando, não é isso? Galera, olha, assim, antes da gente entrar de férias, a gente estava trabalhando com eletricidade, vocês se lembram? Tá, se esqueceu, não tem problema, que nós vamos fazer uma maratona, né? O que a gente mudou de estratégia, galera, foi que a maratona de vocês vai ser mais longa, né? Já foram avisados já ou não? Então a maratona de vocês ela vai ser um pouco mais longa. Então a gente vai dar uma pequena assim, acelerada aqui para terminar o conteúdo um pouco mais cedo, tá? Para ter mais tempo na maratona de revisar todo o conteúdo, beleza? Então a gente estava trabalhando com circuitos elétricos e a matéria, a última que a gente viu foi geradores elétricos, tá? Aí a gente tem que ver duas coisas: receptores elétricos e as leis de Kirchhoff, que a gente vai deixar mais para frente um pouquinho, tá? Como vocês estão voltando de férias, a gente vai começar uma matéria nova, uma vibe nova, que chama-se magnetismo. Então, hoje a gente começa uma vida nova. Todo mundo entendeu aí? Galera, ó, não interessa o que você fez em aulas passadas, né? Se você não entendeu eletricidade, você vai ter uma oportunidade de recordar ela na maratona, beleza? E a gente começa com o magnetismo, que ele é meio que independente do que rolou para trás, tá? Então aqui é tudo novidade, entre aspas, para vocês, tá? Não tem nenhum requisito. Então todo mundo tá ligado que a gente vai começar uma vibe nova, beleza? Ainda faltam duas coisas da eletricidade que eu vou ter que apresentar para vocês mais na frente, tá? Que são receptores elétricos e as leis de Kirchhoff. Podemos começar? Tá, hoje vamos fazer a introdução ao magnetismo, cara, e provavelmente você não vai ter que anotar nada, tá? A maior parte das coisas que eu vou falar aqui, provavelmente você vai se recordar, tá? Todo mundo aqui já brincou com imã, né? Já brincou com imã, amiga? Teve infância, não? O imã ele tem o poder de puxar algumas coisas, ou empurrar, não é isso? Esse poder que o imã tem, a gente chama de campo magnético, não é assim? Então, a primeira coisa que você tem que sacar, né, é que existem materiais que têm um magnetismo natural. E esses materiais a gente chama de quê? De ímã, né? Mano, ímã, todo mundo já brincou com ímã, né? Quem que é bom de química? Você é bom de química, né, cara? Que... Hã? Ah, mas não precisa preocupar com isso, não, né? Opa! Galera, se eu falar que isso aqui é um ímã, relaxa, tá? Por exemplo, se for um ímã natural, aí os boys da química, né, vão falar para você que se der um fudidão, né, lá dentro dele você tem moléculas que são óxidos de ferro, tá? Então, ímãs naturais, tá? Geralmente eles são compostos que o quê? São óxidos de ferro. Se não me engano, acho que é 3 ferro e 4 oxigênio, tá? Não precisa decorar isso não, tá? Beleza? Ímãs artificiais geralmente são feitos com níquel e cromo, tá? E a gente usa muito ímã no nosso dia a dia, tá? A primeira coisa que a gente vai combinar, tá? É que o ímã, ele modifica o espaço ao redor dele, tá? E tem um poder em puxar ou empurrar as coisas, tá? Esse poder a gente chama de quê? De campo magnético, fechado? Tá? Todo ímã, ele vai ter duas regiões, tá? Duas regiões que são magneticamente distintas ou opostas. E a gente vai chamar essas regiões de polos, tá bom? Então, todo ímã ele vai ter dois polos. Vai ter uma região que vai ter atividade magnética norte. Então, todo ímã tem que ter um polo norte. E ele vai ter uma região com atividade magnética que a gente chama de sul. Então, todo ímã tem que ter polo norte e polo sul, beleza? Tá? Fazendo uma analogia com a eletricidade, a gente tem cargas positivas e cargas o quê? Negativas. Lembra disso aí? A carga elétrica, ela também tem um poder de puxar ou empurrar as coisas. Lembra do campo elétrico? Na eletricidade, amiga, como é que é o campo mag ao redor de uma carga positiva? Entra ou sai? Sai. Então, o campo elétrico sai do positivo, não é assim? Então, quando eu tenho uma carga elétrica positiva, o campo elétrico sai dela, né? Isso é parecido com a atividade magnética norte, tá? O ímã, ele vai criar ao redor dele, tá? Um campo magnético, beleza? Tá? E esse campo magnético criado pelo ímã, ele é muito parecido com o da eletricidade, tá? Lá na eletricidade, o campo mag sai do polo positivo
aqui o campo mag sai do norte, tá bom? Beleza? Lembraram aí? Tá? Para carga negativa, você lembra que o campo elétrico entra, não é assim? Oi. Aham, beleza. Aham, tranquilo, Michele. Falou. Então, quando a carga elétrica é negativa, o campo elétrico entra, né? No magnetismo, quando você tem atividade magnética sul, o campo mag entra nele, tá? Então, o campo magnético sai do polo norte e entra no polo sul. Promete lembrar disso aí? Certeza? Acho melhor escrever isso aqui, tá? Então, galera, ó, tá? Então, lembra que o campo mag ao redor de um ímã, tá? Campo magnético, tá? Futuramente, galera, campo magnético, a gente não vai ficar escrevendo isso aqui toda hora, não. Nós vamos representar ele por um vetor chamado B. O vetor indução magnético, tá? Mas o campo magnético ao redor de um ímã, ele sai do polo norte e entra no polo sul. O campo magnético ao redor de um ímã sai do polo norte e entra no polo sul. Sai do norte e entra no sul. Igual a gente ficava decorando, né? Campo elétrico, sai do mais e entra no menos, não era assim? Então, se eu tenho uma região, nessa região tem atividade magnética, amiga, se você vê o campo magnético saindo de algum lugar, aquele lugar tem atividade magnética norte, beleza? Tá? Se tu vê o campo mag entrar em algum lugar, tiver algum desenho ilustrando o campo magnético, e esse desenho te mostra o campo entrando em algum lugar, esse lugar onde tu vê o campo entrar tem atividade magnética o quê? Sul, tá? Então, campo magnético sai do norte e entra no sul, tá? O princípio básico do magnetismo todo mundo conhece, né? Todo ímã tem que ter polo norte, polo sul, não é isso? Tá? Para efeito de campo mag, sai do polo que é norte e entra no polo que é sul. Pessoal de casa aí, tá tudo certinho? Qualquer coisa chama no bate-papo, pode abrir o áudio, tá? O Marcão falou que tá de boa, tá beleza? O princípio básico do magnetismo todo mundo conhece, né? Então, ó, o princípio básico. Na eletricidade seria parecido com a lei de Dufay. Você não vai lembrar por causa do nome. Lembra da lei de Dufay, amiga? Ah, você conhece a lei, mas não lembra por causa do nome. A lei de Dufay, amiga, é uma lei velha, tá? Que diz assim, ó, uma carga positiva perto de outra negativa, o que rola entre elas? Os opostos se atraem, não rola uma atração elétrica. É isso? Tá? E quando tu coloca duas cargas de mesmo sinal, positiva perto do positivo, ou negativo perto do negativo, rola uma repulsão, não é isso? Então, cargas elétricas de sinais opostos se atraem, né? E cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Lembra disso? Isso aí todo mundo lembra, né? O nome da lei chama Lei de Dufay para a eletricidade. No magnetismo, a ideia é a mesma, tá? Quando você põe um ímã perto do outro, amiga, pode rolar uma atração ou uma o quê? Uma repulsão. Tudo vai depender do tipo de atividade ou polo magnético que está beirando o outro, tá? Então, quando eu coloco um ímã perto do outro, ó, isso aqui é ímã, isso aqui é ímã. Então, todo ímã não vai ter que ter duas regiões de atividade magnética distintas. Todo ímã vai ter que ter um polo norte e um polo sul, tá? É proibido ter só norte e é proibido ter só sul. Ah. Ah. Aham. Aham. Isso, a gente vai falar. As moléculas, elas têm, aqui essas molequinhas, né? Elas têm o químico chama de histerese, chama memória magnética, tá? Quando você quebra um ímã, suas moléculas se reorganizam, tá? E elas mantêm o material com as mesmas características magnéticas que ele tinha antes. Por exemplo, o lado esquerdo dele é norte e o lado direito é o quê, né? Sul.
Então, se eu quebrar isso aqui em 2 pedaços, aqui vai ter norte e sul e aqui vai ter norte e sul, tá? Como que vai ficar? Do jeito que era antes. Antes aqui, o lado esquerdo dele era norte, o lado direito dele sul, beleza? Vai escrever isso aqui agora, tá bom? Então, quando eu coloco 2 ímãs com atividades magnéticas opostas, não é assim? Norte beirando o sul, ou sul beirando o norte, o que vai acontecer aqui? Vai rolar uma atração magnética, não é assim? E a gente vai aprender a calcular essa força magnética que atrai, tá? Vocês lembram como é que calcula a força elétrica entre 2 cargas? Lembra não? E já esqueceram? Como é que era? Ó, força elétrica é K, lembra? Qzão vezes Qzinho sobre distância ao quadrado, lembra? KQQ sobre D ao quadrado. Lembra não? KQQ sobre D ao quadrado, né? Eu disse A do KQQ sobre D ao quadrado, né? Isso aí tu calcula a força elétrica que rola entre 2 cargas, né? A força magnética é calculada de um jeito diferente, tá bom? Lembra como é que calcula a força magnética? Lembra não? Depois a gente vai ver com calma. A força magnética é assim, ó. Feliz quem vê bem sem óculos, tá? Feliz quem vê bem sem óculos. É carga vezes velocidade, tá? Vezes o campo magnético. Depois a gente vai ver isso aí com calma, tá bom? Não precisa anotar isso aí não, beleza? Deixa eu apagar aqui. Então, quando você tem um ímã próximo a outro ímã, se as atividades magnéticas tiverem nomes opostos, vai rolar uma atração, não é assim? Da mesma maneira, se você vê atividades magnéticas com o mesmo nome, tá? Aí rola uma repulsão magnética. Todo ímã tem norte e sul, não é isso? Então, se você coloca um ímã beirando o outro e você vê atividades magnéticas de mesmo nome, aí o que vai acontecer é que vai aparecer uma força magnética que vai afastar eles, tá? Aqui você tem uma repulsão magnética. Aí. Galera, todo mundo lembra disso, todo mundo lembra, tá? Ímã, existe carga positiva e carga negativa, né? Então, para ímã, você tem polo norte e polo sul, beleza? Tranquilo? Isso aqui tem velho, nem Jesus Cristo tinha nascido, o homem já sabia disso aí, né? Já viu aqueles ferrão de tocar gado? Nunca viu? Nunca? É tipo um pau que tem um preguinho na ponta, nunca viu, não? Tem, tá? É tipo um pau com um preguinho na ponta, tá? Lá na Grécia Antiga, né, aqueles pastores de ovelha que descobriram o magnetismo, tá bom? Na ponta do cajado tem tipo um preguinho. E aí os pastores de ovelha tocando ovelha, via que a ponta do cajado, o preguinho, tipo grudava em algumas pedras, tá? A região onde rolava isso era uma região lá na Grécia chamada de magnésia, tá? Aí o pessoal começou a chamar essas pedrinhas de magnetita, tá bom? Daí que vem o estudo do magnetismo. São ímãs naturais, são óxidos de ferro, tá? Que vai ter atividade magnética norte e atividade magnética sul, beleza? Isso que você falou, amiga, é importante, tá? Se der para fazer uma colinha aí, galera, todo ímã tem que ter polo norte e polo sul, beleza? Para efeito de ensino médio, amiga, é proibido você ter só o sul e também é proibido você ter só o norte. Tem que ter os dois, tá? Então é impossível a gente ter qualquer material com um único polo magnético. Não pode ter só polo norte, também não pode ter só polo quê? Sul, tá? Então, se puder colocar uma colinha no seu caderno, que para a gente é impossível a gente obter o monopolo magnético, tá? A efeito de ensino médio, é impossível obtermos um monopolo magnético. Existe uma teoria de monopolo magnético, mas é avançada, tá? A física quântica ela é meio doida, amiga, tá? Ela tem umas regras meio estranhas, tá bom? Tá? Então não vamos viajar muito assim, senão a gente foge do objetivo do Enem. Então não pode, Deus não deixa, para quem acredita em Deus, tá?
Deus não deixa você obter um único polo magnético. Não tem jeito, tá? Não tem como. A gente não consegue fazer isso. Então, o que acontece? Quando você pega um ímã e quebra ele, cada pedaço vai ser um novo ímã. Isso aqui é um ímã. Isso aqui é um ímã, não vai ter que ter norte-sul. Aí eu quebrei. O que vai rolar? Aqui vai ter norte-sul e aqui também vai ter norte-sul, tá bom? Aí eu pego isso aqui, pá, quebro em 2 pedaços. Aqui vai ter que ter norte-sul, aqui também vai ter que ter norte-sul, tá? E não importa, amigo, quanto você vai quebrando em porções pequenininhas, sempre em cada pedacinho do ímã vai ter uma atividade norte, uma atividade o quê? Sul, tá bom? Mesmo quando você vai para coisas pequenininhas, um dos trem menor que a gente tem é o elétron, não é assim? Amigo, o elétron é uma das coisas menorzinhas que existe, né? O elétron fica paradinho? Não, o elétron ele tem uma rotação, né? Essa rotação do elétron eles chamam de que na química? É o spin, não é isso? E essa rotação do elétron, amiga, tá? Faz ele se comportar como um ímã. Esse elétron rodando é como se fosse um polo norte e um polo sul, tá bom? É possível você tirar o spin do elétron? Na física de ensino médio, tem como você fazer ele parar de rodar? Não, não tem como. Você pode inverter o spin dele, tá? Se o elétron está girando para o lado oposto, ele fica tipo um outro ímã, tá? Então, se esse elétronzinho que está dando cavalo de pau agora para o sentido contrário, ele vai ter atividade magnética invertida. Tipo a cabecinha dele fica sendo sul e a barriguinha dele norte, tá bom? Mas vai ter que ter o norte e o sul. Sempre tem os dois, tá bom? Diga, por que um elétron fica do lado do outro? Lembra da ligação covalente? Ligação covalente tipo um emparelho elétron, não é assim? Como é que um elétron fica pertinho do outro lá, hein? E vocês também estão exame química, né? Diga, carga negativa gosta de carga negativa? Então rola uma força elétrica que tende a fazer o quê? É repelir. Mas por que os dois elétrons ficam juntos lá no mesmo orbital? Porque eles têm spins opostos, amiga, tá? Esse elétron rodando para um lado, ele é tipo um ímã, né? E esse elétron rodando ao contrário é tipo um ímã oposto, tá? Então, tipo assim, ó, tá? Deixa eu inverter aqui, ó, tá? Aqui é sul, aqui é norte, tá? Então, tipo, rola uma atração magnética entre eles. Vocês vão lembrar, galera, que lá na química vocês representam por flechinha, né? Você quer matar o Cleitinho de raiva, é colocar 2 flechinhas para cima assim, pode? Não pode, né? Tá? Então, quando você vai preencher lá os orbitais lá na química, se um tem spin para cima, o outro tem spin para onde? Aí é tipo 2 ímãs opostos, tá? E rola uma força magnética que tende a atrair eles. Fechado? Então, meninos, olha, tá? Grava aí. É impossível a gente ter só o polo magnético norte e ter só o polo magnético sul, tá? Sempre que você quebrar, dividir um ímã, às vezes aparece esse tipo de exercício, tá? Quando você divide um ímã em porções menores, o que vai rolar? Em cada uma delas, amiga, ó, você vai ter o quê? Atividade norte e atividade sul, não é isso? E como que essas atividades ficam? Do jeito que era antes, tá? Então, por exemplo, se eu pegar essa tesoura aqui e cortar esse ímã, ó, vou ter 2 pedacinhos aqui, tá? Vou colocar bem no meio. Que tipo de força que rola entre eles? Atração ou repulsão? Esse tipo de exercício você vê em alguns livros e alguns vestibulares, tá? E, amiga, vai rolar uma atração ou uma repulsão magnética? Repulsão? E aí, o que vocês acham? O pessoal de casa acha alguma coisa? Vai ficar só norte aqui, só sul de cá? Não, né? Então, se isso aqui é um ímã, cada pedaço vai virar o quê? Um ímã. Hã? Pensa aqui, como é que é seu nome, amiga? Hã? Lídia. Lídia. Lídia, ó. Então, isso aqui vai ser um ímã, beleza? Isso aqui também vai ser um ímã, não é isso? Tá. Em cada um desses ímãs, você vai ter que ter atividade norte e atividade sul, não é isso? Como que as atividades estão separadas? O lado esquerdo desse cara tem atividade o quê? Norte, não é assim? E o lado direito dele tem atividade o quê? Sul. Se você pensar aqui, der um zoom, fudidão, né? Lá na química você vai enxergar o quê? Não são moléculas, não é assim?
Não é isso? Tá? A gente pensa do ponto de vista magnético, amiga, que cada moléculazinha é um pequeno ímã elementar, tá? Então, cada molequinha que tem aqui dentro é como se fosse tipo um ímã, tá? Tipo um iminha, beleza? E por que que o lado esquerdo dele tem atividade norte? Você pensa que a maioria das moléculas aqui tem o seu lado esquerdo com atividade magnética norte, tá? Então, a maioria das moléculazinhas que estão aqui dentro, tá? Tem o seu lado esquerdo com atividade magnética norte. E você não vai fazer esse desenho, tá? Mas você vai imaginar que lá dentro está cheio de molécula, cada molécula é um ímã, e a maioria dessas moléculas tem o seu lado esquerdo com qual tipo de atividade? Então, esse cara aqui vai ter o lado esquerdo dele com qual atividade? Norte. Isso aqui não é um pedaço disso? A maioria das moléculas que estão aqui dentro tem o seu lado esquerdo com qual atividade? Então, esse cara aqui vai ter o lado esquerdo dele com atividade magnética norte, tá? Beleza? Cada moléculazinha é como se fosse um pequeno ímã elementar, tá? E se o lado esquerdo dele tem atividade magnética sul, é porque a maioria das suas moléculas tem o seu lado direito com atividade magnética sul, tá? Então, o lado direito desse cara fica com atividade sul e o lado direito dele também fica com atividade sul, beleza? Então, eu estou vendo aqui um polo sul beirando um polo norte. Vai rolar o quê? Atração ou atração? Uma atração magnética, não é isso? Então, se você olhar aqui, vai rolar uma atração. Então, se aparecer exercício de ímã, o cara quebra o ímã em porções menores, cada pedaço vai ser um novo ímã, tá? E nesse novo pedaço, você vai ter norte e sul da mesma forma que era antes, tá? Então, quando você quebra um ímã em porções menores, cada pedaço vai ser um novo ímã, beleza? E nesse novo ímã, a atividade magnética tem que ser como era antes. Fechado? Uma pergunta aí? Pessoal de casa aí, dúvidas? Dívidas? Receptores morosos? Não? Tudo certinho? Aí. Deixa eu ver aqui um segundo, então. Como é que é? Não. Não. Porque depende de como tá as moléculas lá dentro, tá? Não tem nenhuma regra que diz que o direito é norte, esquerda é sul, tá? Hã? Não, ele pode desenhar um ímã sul-norte, norte-sul, tá? Por exemplo, aqui, ó. Esse ímã aqui, amigo, ó, isso aqui é um ímã, tá? Beleza. Aí eu falo para você, ó, que o lado de cima dele tem atividade magnética sul e o lado de baixo dele tem atividade magnética norte. Então, a disposição dos polos pode ser de qualquer maneira, tá? Se eu cortar ele no meio, o que vai rolar? Atração ou repulsão? Se eu cortar esse ímã aqui bem no meio, vai rolar o quê? Atração ou repulsão? Cortar ele bem aqui, ó. Plá, tá? Atração ou repulsão? A repulsão magnética, vocês concordam? Você já brincou com um ímã de alto-falante ou não? O ímã, vocês tiveram infância não, galera? Todo alto-falante, ele tem tipo uma borrachinha assim, ó, tá? É um ímã. Ímã de alto-falante, quando você quebra ele, tenta emendar no mesmo lugar, ele repele, tá? Aí, na hora que você vira, ele vai lá e gruda. Então, o que vai rolar? Repulsão ou repulsão? Repulsão. Por que é repulsão? Gente, eu não vou nem a pau, não vou desenhar as moléculas, não. Deixa eu desenhar aqui. Você tem que imaginar. Cara, aqui tá cheio de molécula, não tá? Só que como que é a disposição magnética dessas moléculas? A parte de cima. Tá vendo aqui, ó? Como é que é o seu nome mesmo, amiga? É. Adma, ó. Amiga, tá vendo que agora aqui não tem nada a ver com esquerda e direita? A maioria das moléculas aqui tem a parte de cima com atividade magnética o quê? Sul. Então, você tem que imaginar que aqui em cima, ó, as moléculas aqui, tá? A maioria delas tem a parte de cima com atividade magnética sul.
Então, aqui dentro não está cheio dessas moléculas? Então, a parte de cima desse ímã aqui vai ter qual tipo de atividade magnética? Sul. Você tem que entender que isso aqui vai virar um ímã, tá? E que a parte superior dele vai ter atividade magnética sul. Por quê? É porque antes de eu quebrar ele, tá? A maioria das moléculas tinha o quê? Sua parte superior com atividade magnética sul. Beleza? Agora, a parte de baixo, né, das moléculazinhas aqui tem atividade magnética norte, não é isso? Então, qualquer jeito, amigo, qualquer pedacinho desse trem que eu pegar aqui, vou pegar só uma lasquinha aqui. Como é que vai ser essa lasquinha? Em cima dele, sul, embaixo dele o quê? Norte, tá bom? Então, vai ficar magneticamente as coisas como era antes, tá? Então, ó, a parte de baixo dele vai ficar com atividade magnética norte. Isso aqui também é um ímã, tá? E a parte superior dele tem atividade magnética sul, a inferior norte, não é isso? Quando você quebra ímã de alto-falante, né? Fone de ouvido, qualquer alto-falantezinho tem ímã, beleza? Quando você quebra um ímã de alto-falante, é isso que acontece, tá? Aonde você quebrou, não emenda, tá? Você sente uma força repelindo, tá? Porque sul repele sul e norte repele norte, não é isso? Então aqui você vai ter uma repulsão magnética. Bateu a recordação aí? Bateu a recordação da época da escola? Lembraram aí? Então, sempre que você pegar um ímã, quebrar ele em pedaços menores, tá? Por menor que seja esse pedacinho, ele vai ser um ímã. Ele vai ter um polo norte e vai ter um polo sul. Tranquilo? Aonde que vai ser o norte e aonde que vai ser o sul? É só você olhar pro ímã original, tá? As características magnéticas se mantêm. Oi. Ah. Tem, tem. Aham. E aí você vai usar a Terra como referência, tá? A Terra também é um ímã, tá? Justamente o que a gente vai falar agora. Não tem sim. Dá para você saber onde é o norte e onde é o sul, tá? Pra saber. Acho que é o 3, né? 4. Pronto. O 4 vamos mais doido, hein? Esse trem de um Rona é chato demais, né? Mas olha, se você não brincou com imã, né? Você não sabe o que é uma bússola, né? Mas o celular seu tem o aplicativo da bússola. Alguém já mexeu nele ou não? Não? Existe o aplicativo do seu celular que é uma bússola, tá? E aí ele mapeia magneticamente as coisas ao redor. Existe, né, galera, um instrumento que pode ser usado como orientação geográfica. E esse instrumento antigo, lá da China antiga, tá? É chamado de bússola. Então, o que é uma bússola, amiga? Isso. Ele tem um ponteiro, não é isso? O ponteiro da bússola é nada mais, nada menos do que um ímã, tá? Então, quando você olha para uma bússola, tá? O que você tem, amigo? A bússola, né? O ponteirinho dela é um material que é imantado ou magnetizado, tá? Então, na realidade, o ponteiro da bússola é nada mais, nada menos do que um ímã. É um ímã que tem liberdade para rotacionar, para girar, tá? Então, se isso aqui é uma bússolazinha, ele vai ter atividade com um polo norte e um polo sul, não é isso? Tá? E por que ele dá orientação geográfica para a gente, hein? Isso, porque o polo norte da bússola aponta para onde? O norte, não, polo norte da bússola. Pera aí, vou devagar. Pera. Ah, ah. É. Tá certo, amiga, tá certo. Mas assim, não vamos confundir com a geografia, não, tá? Isso aqui é uma bússola, beleza? Aí você vê ela paradinha daquele jeito ali. Ó. Aí, para onde é que está o norte geográfico ali?
Para cá. Se você viu o norte apontando para cá, o norte geográfico está para cá, assim? Tá? Se você vê o sul da bússola apontar para um lugar, ali é o sul geográfico da região, beleza? Tá? Na realidade, o que a gente tem que entender é que você vai pensar que a Terra é como se fosse um imã gigante, tá? Então, o nosso planeta, que é a Terra, tem atividade magnética. Você vai pensar na Terra, amiga, como sendo um imã fundidão, tá? Então, a Terra é como se fosse um imã, beleza? Vocês lembram desse da geografia, não? Amiga, se você pegar, tem uns documentários, bom, depois você assiste, chama Buracos Quentes, tá? Parece um filme de algum pornô, assim, né? Vai. O documentário fala sobre um vulcão, esse trem, tá? O núcleo da Terra é rocha derretida, não é assim? Isso aqui que a gente tá pisando aqui, né? O chão, ele fica boiando em cima do magma, não é isso? Que é rocha derretida, né? E a Terra não tem uma rotação? Tem ou não tem? O movimento desse magma, tá? Ele tem cargas em movimento e cria um campo magnético ao redor da Terra. Para a gente não viajar muito na batatinha, a Terra tem um campo magnético, não tem? Então você vai pensar no nosso planeta Terra como sendo o quê? Um imã, tá? E quando eu ponho uma bússola, a bússola também não é um imã? A Terra, ela é um imã. Quando eu uso uma bússola, a bússola também não é um imã? Não é assim? Então, o que você tem? Você tem o quê? Você tem interação magnética, né? A bússola, que é um imã, com a Terra, que é outro imã, não é isso? Tá? Na geografia, galera, cuidado para a gente não confundir as coisas, tá? Quando eu coloco a bússola e pá, o pessoal vê o Polo Norte apontar para cima, o que o pessoal da geografia fala? Você pegar lá os Estados Unidos, lá, que é exclusão imperialista, né? A região aqui na América do Norte, não é assim? Então, quando eu vejo o norte da bússola apontar para cima, eu vou falar que aqui é o quê? O hemisfério norte da Terra, não é assim? Ou norte geográfico do nosso planeta, não é assim? É. Agora, em termos de magnetismo, amiga, era aquela ideia sua. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Se possível, até fazer uma colinha, tá? Tá, presta atenção. Essa região aqui é o hemisfério norte da Terra, né? Mas se eu pensar na Terra como um imã, que tipo de atividade magnética ela vai ter? Amiga, quem é que atrai o polo norte de um imã? Isso, tem que pensar que ele está sendo atraído pelo polo sul, de um imã bem mais poderoso, que é o nosso planeta, tá? Então, o hemisfério norte da Terra, ele tem atividade magnética o quê, hein? Sul. Então, ele é o sul. Eu vou fazer uma colinha, galera. Fica grande vez a gente confundir isso aqui. Isso aqui é o sul magnético do nosso planeta. Tá? Então, cuidado para não confundir isso aí. Você tinha pensado certinho, amiga. É que na física, tá? Magnética, tá? É o oposto da geografia. Então, o hemisfério norte da Terra, ele é um ímã, não é? Aí você pensa no contrário. O hemisfério norte da Terra, ele tem qual tipo de atividade magnética? Sul, tá? O pessoal da geografia, você vê o polo sul da bússola apontar para baixo, o sul apontou para baixo, você fala que essa região aqui é o sul geográfico do nosso planeta, não é assim? Sim, vamos, tá? É uma das regras mais estranhas, é a regra da mão direita, do basquetinho, tá? De dar prova, ele fica até com medo. Vai ter um fiscal bonitinho, você olha pra ele e fala, tem que fazer a regra da mão direita para descobrir, tá? É que é o seguinte, a gente vai ver que as atividades magnéticas norte e sul, elas surgem quando uma carga elétrica entra em movimento, tá? Então, na realidade, chama-se eletromagnetismo. Então, se uma carga elétrica se move, dependendo do jeito que ela se move, tá? Ao redor do movimento dela vai ter uma atividade magnética norte e uma atividade magnética sul, tá? E você lembra dessa regrinha que você ficava dando a dedada? Lembra não? A regrinha da dedada com a mão direita, né? Aonde você vê seu dedo entrar, você fala que é atividade norte, tá? Perdão. Aonde você vê seu dedo entrar, você fala que é atividade sul. Para onde você vê seu dedo sair, ele vai te falar que é atividade norte. A gente vai precisar de mais umas aulas para chegar lá, tá? Então, para não confundir isso daqui, né? Quem é que está atraindo o polo sul desse imã?
Quem que atrai o sul? Os opostos se atraem, não é assim? Então, quem está atraindo o polo sul desse ímã é o polo norte de um outro ímã, não é isso? Então, o hemisfério sul da Terra, ele se compara, né, tem comportamento de polo norte magnético. Não, professor, tá confuso demais isso aí, não. Não tem nada de confusão, não, tá? Só você lembrar que é o oposto. Você vai pensar na Terra como sendo um ímã, tá? Beleza? Então, atenção, que é o oposto, tá? Se eu falo que a Terra... Tá, beleza. Geograficamente, como é que se divide ela? Hemisfério norte e hemisfério sul, não é assim? Aí, amiga, você vai pensar na Terra como sendo um ímã, não é isso? Aí, onde é que está o norte magnético e onde é que está o sul magnético da Terra? Aí você vai fazer o oposto, o contrário, tá? Beleza? Essa parte de cima aqui, amiga, é o hemisfério norte da Terra, não é? Ela se comporta como qual polo de ímã? Fala que é sul. Sul, aqui é sul magnético, tá bom? E o hemisfério sul da Terra, o sul geográfico do nosso planeta, tá? Ele se comporta como qual polo? Contrário, é como se fosse o polo norte de um ímã, tá bom? Tá? Então, cuidado. Na geografia é o oposto da física, tá bom? Tranquilo? Alguma pergunta aí? A bússola, ela pode ser usada como orientação geográfica, tá? Alguém já fez escoteiro aí? Ninguém. Alguém já serviu o exército? Ninguém. Tem curso, escoteiro, tá? Quem faz é para se orientar, né? Que a bússola ela não é muito precisa, tá? Amigo, o ponteiro da bússola é um ímã, não é? Beleza, aí você chega com um pedaço de metal perto da bússola, não vai interferir no funcionamento dela? Então, quem usa bússola tem que saber usar, tá? Porque ela não mede com precisão, tá bom? Inclusive, já caiu no início aqui, acho que não era nem na prova de física, acho que era na prova de história. Eu nem falava sobre as grandes navegações que Portugal e Espanha eram grandes potências da navegação, não era? Tá? Aí eles navegavam usando a bússola como referência. Verdade ou mentira? Verdade? Marca B? É uma questão pegadinha, né? Realmente, Portugal, no período das grandes navegações, Portugal e Espanha eram grandes potências, não era? Só que eles não navegavam usando bússola, não, tá? Eles usavam o posicionamento das estrelas, tá? A que é mais precisa, acho que chama sextante, octante, tá? Por aí, beleza? Tem uma estrela chamada estrela polar, nunca viu, não? Já viu? Já viu? Hã? A estrela polar, pra gente que tá no hemisfério sul, ela mostra certinho, tá? Onde é que tá o sul geográfico do planeta, tá? É isso aí. Dúvidas aí? Dívidas? Não? É isso mesmo, né? Então tá aí. Ó, bússola foi inventada pelo pessoal da China, galera. É trem antigo, trem velho pra caramba, tá? Alguma pergunta, senhores? Agora, o mais curioso, amiga. Esses polos magnéticos sempre foram assim? Aqui sempre sul, aqui sempre norte? De tempos em tempos, esses polos magnéticos aí, eles mudam, tá? Então, tem experimento, você vai lá, colhe a amostra de gelo lá nos Árticos, tá? Tá? Esses polos magnéticos da Terra, de tempos em tempos, eles mudam, tá bom? Então, de tempos em tempos, esse campo magnético terrestre fica fraco, tá? É mesmo inexistente, beleza? Não, mas isso aí demora 200 mil anos para inverter os polos magnéticos, tá bom? Tá? Pra gente é isso aqui. A Terra é um ímã, tá bom? Alguma pergunta aí, senhores? De boa? Tranquilo? Tá? Para finalizar a conversa aí, tá? Só falar do experimento de Ørsted e aí na próxima aula, se tudo correr bem, a gente já começa a fazer cálculo matemático, tá? Da onde vêm essas atividades magnéticas, né? Quem matou essa charada foi esse físico americano aqui, ó, o Ørsted. O Ørsted, né? Amiga, antigamente, magnetismo e eletricidade eram coisas que eram estudadas separadamente, tá? Então, antigamente, a gente tinha uma parte da física que estudava a eletricidade e a outra que estudava o magnetismo.
Esse doidão aqui foi o primeiro cara a sacar que as duas coisas estão entrelaçadas, tá? Então, a experiência desse cara foi uma experiência relativamente simples, tá? Mas ela provou a origem do magnetismo. O que faz um ímã ter polo norte e polo sul? Resposta, amiga, é movimento de carga elétrica, tá? Toda carga elétrica, seja ela positiva ou negativa, ela tem o campo elétrico dela, não tem? Essa carga aqui, se beirar um cara com carga oposta, ele atrai, né? E se beirar um cara de mesmo sinal, ele não empurra? Esse poder que ele tem chama campo elétrico, né? A partir do momento, amiga, que essa carga começa a se deslocar, se essa carga tem velocidade, aí ela vai ganhar um outro poder. Essa carga elétrica em movimento, ela, além do campo elétrico, ela vai criar um outro tipo de campo, que a gente chama de campo magnético. Então, a origem do magnetismo vem do movimento de cargas elétricas, tá? Como que esse cara descobriu isso? Amiga, foi meio que acidental, tá? Ele foi dar aula lá na faculdade dele, né, lá nos Estados Unidos, né? E ele era professor de eletricidade. E na aula anterior, um outro prof tinha dado aula de magnetismo. O que aconteceu foi o seguinte, os alunos largaram as bússolas tudo em cima lá da bancada do laboratório, tá? De boa, amiga, tranquilo? Quando ele começou a ligar os equipamentos elétricos dele, começou a ligar os equipamentos elétricos para ele dar aula, ele via que o ponteiro da bússola desviava, tá? Ou seja, tem alguma coisa louca, né? Amiga, essa lâmpada aqui tá off zona, beleza, tá? O que tá rolando aqui? A bússola ali está interagindo com o campo magnético da Terra, não é assim? É ou não é? Quando ele ligava, tá? Quando ele ligava os equipamentos, ele via que o equipamento em funcionamento desviava o ponteiro da bússola. Vou colocar uma bateria aqui, precisa fazer esse desenho aqui não, hein? Mais, menos, tá? Vou colocar um fio aqui, outro de cá. Agora essa lâmpadazinha aqui que estava off zona, desligada, agora ela está on, assim? Beleza? E o que ele reparou, amiga? Ele reparou o seguinte, hein? No, véio, o ponteiro da bússola sofreu um desvio. Tá dando para ver que aqui está apontando para um lugar diferente que era aqui? Norte e sul. Ou seja, o funcionamento desse cara está desviando o ponteiro da bússola. Amiga, qual que é a conclusão que você tira aqui? Ele fala, não, peraí, ó. Quando essa lâmpada estava desligada aqui, a bússola está falando que ali é norte e aqui é sul, né? Isso tem a ver com o magnetismo da Terra, né? Na hora que eu ligo a minha lâmpada, a bússola desvia. Amiga, você ligar a sua lâmpada, vai mudar o movimento do magma lá na Terra? Não, não vai mudar, né? Então, a única coisa que ele pôde ter de conclusão aqui é que o funcionamento desse equipamento não está criando outro campo magnético, assim? Tá? Então, galera, a gente vai continuar na próxima aula, tá? Ou seja, no experimento de Ørsted, ele viu, tá? Que qualquer equipamento elétrico em funcionamento interfere no funcionamento de uma bússola. O que faz o equipamento elétrico funcionar é a corrente elétrica, não é? Então, uma das formas da gente criar campo elétrico é com corrente elétrica, tá? Próxima aula a gente prossegue, tá bom, meninos? Alguma pergunta aí, pessoal de casa? De boa? Vamos para o intervalo, então, senhores. Eu desligo a câmera aqui ou não? Não? Vai. Desliga a câmera aqui ou não? Sim. Câmera e áudio. Câmera e áudio. Até mais, senhores.